Você pode dizer amém? Que coisa linda. Todo dia, todo culto começa, aí eu digo, estou muito feliz, muito, mas muito feliz, porque nós estamos retomando a nossa marcha, a igreja voltando, o templo está bonito por causa da presença de vocês, e com todo cuidado nós vamos retornando, não é isto? A casa do nosso Deus, as nossas atividades, e cada irmão que meus olhos reencontram, eu fico feliz, fico muito, muito feliz, viu? Quando eu vi Natan e Rose ali, fiquei muito feliz de rever vocês, que saudade, vontade de descer e abraçar assim, ó. Quanto tempo, né? Bom demais rever os irmãos, cada família que a gente vai revendo, a gente vai reencontrando, a gente se emociona profundamente. Quantos de nós esperavam esse dia, a gente começar e se reencontrar? Domingo que vem é aniversário da igreja, e nós não podemos fazer um bolo aqui, será distribuído, um bolo já embalado para você levar para casa, uma fatia de bolo, não é isso? Para você levar para casa pelo aniversário da igreja. Que dificuldade, não podemos fazer um almoço, um churrasco, uma reunião depois. Quanta dificuldade a gente vai enfrentando para readequar a nossa programação a esta nova realidade. Domingo que vem nós temos 2 pregadores que eu acredito que vai ser muito bom estarem aqui pregando. São 2 jovens da nossa igreja que nesse tempo se sentiram despertados por Deus para o ministério pastoral. Pela manhã vai pregar o Lucas Rinaldi. Os irmãos sabem da luta, das dificuldades, e ele estará pregando. Temos orado juntos, temos conversado, e é um jovem vocacionado para o ministério. Então ele estará pela manhã pregando. O segundo jovem é o Caio Bassous, também vocacionado para o ministério pastoral. E ele estará pregando domingo que vem à noite. Então nós vamos ter o aniversário da igreja como um marco na história desses 2 jovens. E eles têm pregado em outros lugares, em outras congregações, igrejas. Neste momento o Caio está pregando na congregação do Moinho Preto, e eles estarão aqui pregando. Orem por eles. Eu acredito que Deus está levantando 2 grandes obreiros, 2 homens para pastorearem, para servirem ao Senhor no púlpito de igrejas. Então, a pandemia veio, mas Deus está levantando, Deus está agindo, Deus está abençoando, despertando pessoas, mesmo em meio à pandemia. Amém? Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em João, capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata João, capítulo 5. João capítulo 5, a cura de um paralítico, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão, guarde isto, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro, guardem isto, o primeiro, uma multidão, o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu:
Senhor, eu não tenho alguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo homem, o mesmo que me curou, me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Senhor, os relatos bíblicos, ó Deus, eles nos empolgam, nos impressionam pelos diferentes modos, ó Deus, como o Senhor age. A experiência de Bartimeu é diferente da experiência da mulher adúltera, que é diferente da experiência da viúva de Naim, que é diferente da experiência desse homem de Betesda. Ó Deus, o Senhor age de maneiras múltiplas, e por isso nós glorificamos o teu nome, porque nós somos pessoas diferentes, de casas diferentes, de famílias diferentes, e ó Deus, por sermos diferentes, precisamos, ó Deus, de um agir diferente do Senhor sobre cada um de nós. Por isso, Senhor, faz descer sobre nós a tua palavra no agir do Espírito, alcançando-nos, ó Deus, cada um sendo alcançado na sua realidade. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto diz que havia uma multidão. Havia um tanque, e nesse tanque, de tempo em tempo, segundo o próprio relato nos mostra, de tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas. Não tinha dia nem hora marcado. Ninguém poderia dizer: olha, vai ser no culto de quarta-feira, vai ser no culto de domingo pela manhã, de domingo à noite, vai ser na reunião de oração 7 horas da manhã, na primeira semana, vai ser no culto das 13 horas. Ninguém podia precisar, mas de tempo em tempo havia algum agir, havia algo sobrenatural acontecendo naquele tanque. E uma multidão então se colocava ao redor do tanque, esperando o momento que a água pudesse começar a se movimentar. E ao ser movimentada a água, o primeiro que entrasse no tanque era curado. Mas havia uma multidão, conforme nós lemos, havia uma multidão, e só o primeiro a entrar na água era curado. Como fazer? Toda vez que a água se movesse,
de tempo em tempo, que ninguém sabia quando seria. Então era preciso estar ali o tempo todo. Não bastava ir de vez em quando. A possibilidade de você ir de vez em quando e acontecer, coincidir com o movimento das águas, era quase que impossível. Então, para que pudesse aproveitar, era preciso estar ali o tempo todo. E a multidão era colocada naquele lugar, e as pessoas ficavam ali aguardando que o milagre pudesse acontecer, o mover das águas pudesse acontecer. E então o primeiro que estivesse prestando atenção, o primeiro que se deslocasse do seu lugar e chegasse àquele lugar, àquele tanque, entrasse no tanque, era curado. Mas havia uma multidão. E um homem que era paralítico. Como fazer? Alguém que fosse, por exemplo, cego, o texto diz que havia cegos naquele lugar. Como conseguir entender, identificar a direção do tanque, um cego para chegar primeiro? E como poderia ele saber do movimento das águas se ele não estava vendo? Você pode chegar à mesma conclusão que eu, que a vida não é igual para todos. Quem era paralítico certamente não poderia chegar até lá. Quem era cego tinha dificuldade. Quem era coxo ou manco certamente teria dificuldade de chegar antes de outra pessoa que tivesse, por exemplo, a mão mirrada. A vida não é igual para todos. Uns têm mais oportunidades do que outros. Mas nós estamos rodeados de pessoas que têm mais oportunidades e, no entanto, não conseguem aproveitá-las. Nós estamos rodeados de pessoas que são privilegiadas pelo lar onde nasceu, pela escola onde estudou, pelo lugar em que viveu, pelas amizades que pôde fazer, os lugares que frequentou. Estamos rodeados destas pessoas, mas elas não aproveitam esta oportunidade. A vida não é igual. Todos nós podemos aqui talvez citar pelo menos um nome de alguém que nasceu em meio à dificuldade, mas triunfou, venceu as barreiras e conseguiu chegar lá. Primeira coisa que nós percebemos no texto, dentro desta realidade de que nem todos têm a mesma oportunidade. Jesus vem se aproximando dele, e quando Jesus se aproxima dele, Jesus olha para ele e ele está ali há 38 anos. No dia em que Jesus nasceu, ele já estava deitado ali há 5 anos. Isso mesmo. Ele estava naquele lugar há 38 anos e Jesus tinha 33 anos. Jesus se aproxima dele e disse: você quer ser curado? Ele olha para Jesus. E isto eu imagino, a primeira coisa que ele olhou para o lado do tanque, quando Jesus perguntou, e ele olhou provavelmente, rapidamente para o lado do tanque, deitado na cama, e ele disse: mas eu não tenho ninguém que me ajude. Porque a única maneira de ser curado que ele conhecia, era se ele conseguisse entrar no tanque. E ele diz: não há ninguém que me ajude. Esse é um discurso difícil para alguém que quer chegar lá, mas não tem alguém que possa ajudá-lo. Conheço pessoas ao longo do ministério pastoral, dos 35 anos de ministério pastoral, conheci muitas pessoas com quem pude sentar, conversar e dizer a elas: olha, você precisa mudar, você consegue. Ele dizia: ninguém me ajuda. Lembro-me de um rapaz. Eu estava saindo do fórum e tinha um advogado bem vestido, um óculos parecido com o meu, uma pasta importada na mão, e ele se aproximou de mim, um advogado, e ele me disse: o senhor lembra de mim? E eu olhei para ele, comecei na minha mente a correr, tentando identificá-lo,
E aí eu olhei para ele, eu disse: eu acho que eu conheço você. Ele disse: eu estava no corredor da faculdade, e eu trabalhava lá, eu varria a faculdade, passava pano no corredor, pano de chão, e o senhor passou por mim, parou lá na frente, voltou, chegou perto de mim e me disse: você estuda? E eu disse: eu tenho 2º grau. E por que você não faz faculdade? E eu disse para o senhor: eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Eu disse: você trabalha aqui na faculdade, você tem direito à bolsa, sabia disso? E aí ele me disse, na conversa: não sabia. Eu disse: você pode. Ele falou: mas e os livros? Eu falei: você larga que horas? Ele falou: 3 horas da tarde. Foi estudo à noite, à tarde 3 horas quando largar. Olha o tamanho da biblioteca da faculdade, você pode estudar de 3 até 7 horas da noite. E ele disse para mim: eu sou aquele rapaz. Eu falei: o que você está fazendo aqui no fórum? Eu sou advogado, doutor. Eu acreditei no que o Senhor falou. Não há ninguém que me ajude. Quantas pessoas usam esse discurso? Não há ninguém que possa me ajudar. Jesus olhou para ele e disse: você quer ser curado? E ele disse: até quero, mas quando eu ameaço ir, outros vão e eu fico. Isso sempre é um problema. Lembro-me de uma história de um camarada. 5 bêbados chegaram à plataforma ferroviária, e os 5 muito bêbados, mas 4 estavam melhor e um estava mais bêbado do que todos os outros. E eles estavam ali com dificuldade de ficar em pé, e o trem chegou. Os 4 que estavam menos bêbados entraram no trem, e o que estava pior ficou parado e nem conseguiu entrar. Fechou a porta do trem, o trem foi embora, e aquele que estava mais bêbado ficou. O guarda da plataforma veio, se aproximou dele e disse: meu amigo, está difícil para você, hein? Você nem conseguiu entrar no trem, seus amigos foram e você ficou. E ele disse: o pior, senhor guarda, é que eles só vieram à plataforma para se despedirem de mim, que eu ia viajar, e eles entraram e foram embora e eu fiquei. Pode ser que alguém vá antes de você, mas isso não quer dizer que seja bom. Isso não quer dizer que esteja tudo acabado. Isso não quer dizer que seja o fim. Jesus olhou para ele, e eu resumo toda a conversa de Jesus com ele numa frase: chegou o seu dia. Eu algumas vezes fiz a tradução desse texto do grego, sob a orientação do Dr. dos Brothers David Healy. E quando eu traduzi esse texto, eu fiquei me perguntando: por que só ele? O texto diz que havia uma multidão, que havia muitos enfermos. E quando eu traduzi esse texto pela primeira vez, eu fiquei me perguntando: por que só ele? Jesus poderia levantar a mão e dizer assim: todos vocês estão curados. Jesus olhou só para ele e disse: você, hoje é seu dia. Mas você tem que querer. Você quer ser curado? E ele disse: quero, Senhor. Ninguém me ajuda, ninguém. Mas eu estou aqui. E Jesus disse para ele: então, seja curado. Pega a sua cama e vai embora. Hoje é o seu dia. Ele saiu e foi para o templo. Jesus também foi para o templo, diz o texto. E aquela multidão ficou lá, esperando o mover das águas. A Bíblia não fala mais sobre aquela multidão. A Bíblia não diz
sobre a cura daquelas pessoas, mas eu acredito que se qualquer deles tivesse se levantado e dito: Jesus, eu também quero, Jesus diria a ele: chegou o seu dia. A Bíblia diz que esse homem só foi curado. Ele foi para o templo e Jesus disse: você está curado, não se meta em confusão para que sua situação não piore. Por que será? Por que será que só ele? Jesus disse: chegou o seu dia. Há uma multidão aqui nesta noite. Há uma multidão ouvindo, assistindo em casa, cultuando a Deus pela transmissão ao vivo do culto. Há uma multidão. Mas eu quero dizer esta noite: chegou o seu dia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não pense nas dificuldades. Não pense nos problemas. Não pense na economia, no dinheiro. Não pense. Jesus está dizendo a você: chegou o seu dia. Não dê desculpas. Apenas faça como aquele homem. Jesus disse a ele: pegue sua cama. Ele não fez mais pergunta alguma. Ele não perguntou: Senhor, eu não estou conseguindo entender, o Senhor pode me explicar? Simplesmente Jesus disse a ele: pegue sua cama. Ele rolou na cama, colocou as duas pernas para fora da cama, apoiou os pés sobre o chão e ele foi se levantando. 38 anos ele estava esperando. Chegou o seu dia, é hoje. Ele ficou de pé. Será que ele vai conseguir andar? Jesus disse: pegue a cama, coloque nas costas. E no meio daquela multidão, ele saiu com a cama às costas, dizendo: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E ele foi para o templo. Eu imagino que quando chegou de tarde, à tardinha, as 4 pessoas que levaram a cama, o leito dele até aquele lugar, que ajudavam todos os dias, elas se dirigiram para aquele poço e foram buscar aquele homem. No meio de uma multidão, andando de um lado para o outro, eles perguntavam: vocês não viram um homem que nós deixamos aqui num leito? Ele estava deitado. Certamente ele não saiu daqui porque ele não podia andar. Será que alguém veio buscá-lo para levar para casa? E a resposta era a mesma. Ele saiu daqui carregando a cama, andando. Ele foi embora. Nunca mais alguém vai carregar a cama para ele, porque chegou o dia dele. Essa noite Jesus está perguntando: Celso, você acredita? E eu estou dizendo: acredito, Senhor. Ele está dizendo a você: você acredita? Eu não sei o que você está pensando agora, mas naquilo que você está pensando, diga a Jesus: Jesus, eu acredito, eu creio, Senhor. Diga isto. Muitas pessoas esta noite certamente vão alcançar o que estão buscando. Basta que elas creiam. Basta que digam: Senhor, eu creio. Eu creio. Enquanto você está orando, eu não sei o que você está pensando, mas se esta noite você tem um desafio,
talvez não seja tão grande quanto o daquele homem, ou talvez seja ainda maior. Eu quero pedir a você que você fique de pé, dizendo: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Fique de pé, eu quero orar junto com você, membro ou não desta igreja. Diga: eu creio. Eu tenho, Senhor, o meu desafio, e eu creio. Eu quero colocá-lo diante do Senhor. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Todos aqueles que sentirem o desejo, fiquem de pé, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio. Por que que aquele homem e não os outros? Por que que aquela pessoa e não as outras? Eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei: ele estava pronto para corresponder à ordem de Jesus. Basta que você nesta noite diga: eu estou pronto para corresponder o que o Senhor tem para mim. Você quer? Fique de pé, eu quero orar junto com você. Enquanto toda a igreja está orando, você que está em casa pode orar também aí mesmo na sua casa. Eu quero perguntar esta noite a alguém nos visitando, que está dizendo esta noite: Jesus, eu abro o meu coração e eu te dou a minha vida do jeito que ela está, porque eu creio que chegou o meu dia. Alguém nos visitando que quer fazer isso esta noite, colocar a vida nas mãos de Jesus? Levante a mão direita, eu quero orar por você. Você que está nos visitando dizendo: eu quero, pastor, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Alguém faz um sinal para mim levantando a mão direita, eu quero orar por você também. Levante-a bem alto, mantenha levantada por um instante, e nós vamos orar ao Senhor por você nessa hora. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor, pela bênção, ó Deus, de recebê-la no coração e na mente de cada um de nós. Ó Deus, nós pedimos agora que Tu venhas, ó Deus, abençoar o propósito do coração de cada pessoa. Que como aquele homem, ó Deus, do poço de Betesda, se essas pessoas se levantam, cada uma tomando o seu problema, a sua cama, e obedecendo, ó Deus, o comando da voz do Senhor, dizendo: eu creio, eu posso andar, eu posso carregar essa cama, Senhor, porque o Senhor está me abençoando. Senhor, abençoa, ó Deus, cada uma dessas pessoas. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos, aqueles que ainda estão em casa, sejam eles ricamente abençoados pelas mãos do Senhor e protegidos. Livra-nos, ó Deus, desta enfermidade que graçou toda a terra. Livra-nos, ó Pai. Protege-nos, ó Deus, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.